Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos e elas renovam a cada manhã. Então, que a misericórdia de Deus alcance o seu coraçãozinho nesta manhã, não somente nesta manhã, mas todos os segundos de sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus te ama e quer te salvar. Você e eu somos joias preciosas para esse grande Deus. Amém? Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. E que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia, então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? O poder da palavra de Deus na sua vida e na minha vida. Salmo 119, versículo 105. É muito conhecido esse versículo, mas nós vamos também explanar o versículo 106 e o versículo 107. Então o versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eita glória, né? Veja bem, meus irmãos, a Bíblia é o nosso guia, certo? A Bíblia é a nossa luz, certo? A lâmpada para os meus pés ilumina, né? Onde eu pisar. A lâmpada para os seus pés ilumina vocês aonde vocês pisar. Sabe por quê? Porque quem anda na luz, certo? Está com Jesus. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mesmo que a gente caia na escuridão, a nossa luz, se a gente estiver alicerçado na palavra de Deus, ela não vai se apagar. Ela vai cada vez mais brilhar. O brilho do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Versículo 106. Jurei e eu cumprirei, que guardarei os teus juízos, né? Os teus justos juízos. Veja bem, meus irmãos, o conhecimento sem prática, ele não tem valor nenhum. Não adianta você conhecer as Escrituras e não colocar em prática na sua vida, certo? O salmista assume aqui um compromisso firme de obediência com Deus. Pregar e ouvir a palavra exige uma decisão prática de mudar o meu comportamento, o seu comportamento. E agora o versículo 107. Estou aflitismo, certo? Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra, certo? Então aqui o salmista diz que ele está aflito e pede para que Deus vivifique a sua vida. Vivifica-me, ó Senhor, certo? Então, quando nós estivermos aflitos, vamos dizer isso para Deus: Senhor, vivifica-me, Senhor, certo? O crente fiel também passa por momentos de profunda aflição em sua vida, certo? Porque Jesus nunca nos garantiu que nós, ao aceitarmos a sua palavra, não teríamos problemas, não passaríamos, né, por provações, não. Nós temos problemas, nós passamos por provações, mas as provações nos deixam cada vez mais perto de Deus, certo? Veja bem, a solução para a aflição não está na distração deste mundo. Muito procura, né, as diversões desse mundo, as ilusões desse mundo, para tentar encobrir aquilo que está passando por aflições, por provações, mas isso não resolve, certo? Aí o salmista diz assim: Senhor, vivifica-me, renova-me, certo? Diretamente nas promessas das Escrituras. Então, muitas vezes acontece isso com nós, que nós somos seres humanos, nós somos fracos, certo?
O salmista diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E nós somos fracos. E muitas vezes nós caímos. Mas o cair é do ser humano e o levantar é de Deus. Quando você for cair, lembre-se de que você tem um grande Deus que segura nas tuas mãos e diz: levanta, filho, eu te amo. Levanta, filha, eu te amo. E vamos prosseguir em frente, que eu vou direcionar o caminho em que você deve andar. Eita, glória, que Deus maravilhoso, né, meus irmãos? A verdadeira identidade e a posição do crente, certo? Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, muito conhecido também. O versículo 9 a gente vai aqui fazer em duas etapas, tá? A etapa A e a etapa B. Nós vamos dividir aqui o versículo em duas partes. Então a primeira parte diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eita glória! É muito feliz, é muito edificante escutar isso da palavra de Deus, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eita glória, né? Esse versículo aqui define, certo? Quem eu sou em Cristo e quem você é em Cristo, certo? Destruindo qualquer complexo de inferioridade, meus irmãos. Por quê? Sabe por quê? Porque você e eu, nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos eleitos por Deus, certo? Nós somos eleitos a herdar o reino de Deus, certo? Nós somos herdeiros de Deus. Veja bem, Deus, né, nos dá o direito de chegarmos ao Pai, né, ao sacerdócio. O nosso sumo sacerdote, que está sentado no seu trono celestial, olhando por mim e por vocês, certo? Vive separado do pecado, né? Nação santa. Santa é o quê? O que quer dizer santo? Separado, certo? Isso daí, adquirido, por quê? Porque custou muito caro, custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, certo? E agora sim, agora a gente vai para a segunda parte do versículo 9, né? Eu vou ler aqui o primeiro para a gente já dar sequência na segunda parte, senão vocês não vão entender. Então o versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eita glória, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ouvir isso de Deus, que nós somos um povo separado, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eita glória! E eu sempre digo aqui, irmãos, a salvação, ela está estendida a todos. Só vai se perder quem quiser. E só vai se salvar quem quiser. Certo? Porque é o livre-arbítrio. Deus está te chamando. Vinde a mim. Certo? Né? Então, Deus faz o convite. Vinde a mim. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Certo? Então, veja bem. Se você quiser se salvar, você vai se salvar mediante os méritos de Cristo Jesus, o nosso advogado, o nosso intercessor. É só entregar a vida a Ele e dizer assim: Pai, toma posse do meu coração, Pai. Certo? Agora, se o Espírito Santo toca, bate no seu coração, certo? E você rejeita a presença do Espírito Santo, aí então é você que está querendo se perder. É você que não está querendo herdar a vida eterna. É você que não está querendo ser salvo. Certo? Então diga assim, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus: Pai, toma posse do meu coração, porque eu quero ser salvo em nome e por amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu quero ser salvo, Pai.
toma posse do meu coração, certo? Venha do jeito que você estiver. Não espere você melhorar para entregar a vida a Deus, que pode ser muito tarde e às vezes é uma melhora falsa, certo? Então, vinde a mim do jeito que vocês estão, Jesus disse, né? Veja bem, meus irmãos, a sua identidade e a minha identidade, ela tem um propósito, o propósito evangelístico perante Deus, né? Deus não salvou você e eu para que nós possamos viver isoladamente, certo? A sua vida e a minha vida tem que ser uma vida de testemunhos, uma vida que dá frutos, certo? Então nós temos que compartilhar as boas novas da salvação. É isto que eu estou fazendo aqui, meus irmãos. Eu sinto uma grande alegria no meu coração de estudar a palavra de Deus, mas eu não posso guardar a palavra de Deus somente para mim no meu coração. Eu tenho que divulgar as boas novas da salvação para vocês, dizer para vocês que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que salva, é um Deus que perdoa, é um Deus que está esperando você entregar a vida para Ele. Por isso que Jesus ainda não voltou a este mundo, porque Ele está esperando você se decidir. E assim que você entregar a vida a Ele, Ele voltará. Pode ter certeza disso. Amém? E o versículo 10 diz assim: vós que em outro tempo não erais povo, em outro tempo não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Veja bem, meus irmãos, aqui há um choque de realidade com o meu passado e com o passado de vocês, certo? Antes de Cristo, nós estávamos perdidos e sem esperança nenhuma, certo? Mas agora que nós entregamos as nossas vidas em Deus, a nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. Eita glória, que Deus maravilhoso! E você que está me assistindo aí agora, na sua casa, na sua residência, no seu carro, no seu trabalho, talvez aí no hospital, no leito de dor, ou dentro de uma prisão, eu quero dizer para vocês que Jesus ama vocês e Ele quer salvar vocês. Então entregue a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho para a verdadeira intimidade. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Acompanhe comigo. O versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eita glória, certo? Aqui existe uma ordem espiritual. Primeiro você conhece a Deus, e você obedece a Deus e se rende à vontade de Deus. Então nós sujeitamos a Deus, certo? Sujeitai-vos, como diz o versículo, né? Só depois de estar debaixo da autoridade divina é que nós ganhamos forças para enfrentar as tribulações, né? As tentações. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eita glória! A fuga do inimigo é a consequência da nossa submissão a este grande Deus, certo? Entregue a sua vida a Deus, seja submisso a Deus e o diabo não terá poder sobre a sua vida e nem a minha. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Eita glória, né? Deus respeita o livre-arbítrio e a sua iniciativa, e a minha iniciativa, certo? O movimento de aproximação deve partir através do quê? De oração, de jejum, através do estudo da Bíblia, certo? Assim que você e eu demos um passo em direção ao Pai, Ele nos responde, aproximando-se de nós, certo? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o nosso manual de sobrevivência, o dia a dia. A Bíblia é o nosso maná que cai do céu todos os dias. E é através de oração, jejum, estudo da Bíblia que nós vamos cada vez mais se aproximar desse grande Deus. Aleluia! Certo? E aqui a segunda parte do versículo 8 diz assim: purificai as mãos, pecadores.
e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então veja bem, a intimidade, ela exige santidade na prática, certo? Limpar as mãos significa parar de praticar as ações do dia a dia, né? Muitas vezes ações que não tem nada a ver com o espírito de santidade, certo? Purificar os corações significa abandonar a mente dupla. O que é uma mente dupla? Certo? Eu vou explicar. No mesmo tempo que a gente está vivendo para Deus, a gente está vivendo para o mundo. A gente não sabe se está vivendo para Deus ou se está vivendo para o mundo. Certo? Então, meus irmãos, escolhei a hoje a quem servir. Não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou ao inimigo de Deus, que é Satanás. Então, eu vou falar a melhor parte para vocês, certo? Sigam o nosso Deus. Vamos seguir Jesus, as pegadas de Jesus Cristo, até a Canaã celestial, até a terra que mana leite e mel, até as mansões celestiais, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos renunciar tudo aquilo que tira o lugar de Deus no meu coração e no seu coração. Muitas vezes a gente fala, eu acredito em Deus, eu amo a Deus, mas só que o nosso coração está com as ilusões desse mundo em primeiro lugar, certo? Com as fantasias desse mundo em primeiro lugar nos nossos corações e deixamos Deus para segundo plano e talvez até para nenhum plano. Meus irmãos, pense no que eu vou dizer agora. Faça de Deus o primeiro na sua vida e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Glorioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por nos trazer esta palavra que alimenta o nosso coração. Muitíssimo obrigado. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, se vocês ainda não entregaram a vida de vocês a este grande Deus, entregue a sua vida agora, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. E é em nome de Jesus que eu agradeço hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!